casa, da nossa casa mental. E esse mestre de amor vem acompanhado da espiritualidade designada para nos orientar, para nos consolar, para derramar as suas energias benéficas sobre cada um de nós. Vamos nos disponibilizando para essas energias amorosas, benéficas, e vamos todos juntos, de mãos dadas, em pensamento, elevarmos todo o nosso sentimento de amor e gratidão ao nosso Pai, pela valiosa oportunidade de estarmos aqui reunidos no início deste ano de 2026. Pai de infinito amor, de infinita misericórdia, nós te agradecemos pelas nossas vidas, nós te agradecemos pela oportunidade bendita. E humildemente te pedimos, Pai, abençoe os nossos esforços, abençoe nossa família, abençoe-nos agora e sempre, trazendo-nos a serenidade com as suas energias de amor e de paz, para que possamos, de acordo com o nosso entendimento, com a nossa compreensão, trabalharmos na sua seara como verdadeiros instrumentos da tua vontade. Que assim seja, graças a Deus. E hoje o assunto é sobre a paz. E, pasmem, nós estávamos aqui fazendo o que a gente sempre estuda antes de... É o nosso preparo ao estudo. Gente, conhecimento. Sem conhecimento a gente não faz chunga nenhum, né? Então nós estávamos estudando para nos prepararmos para o trabalho e falávamos sobre o início de tudo, né? O início a Jesus, o governador do planeta, preparando-nos para que pudéssemos reencarnar. Isso estou falando ali de século XV, XVI, XVII. Eu acredito que nós estávamos aqui desde sempre. E neste momento nós estamos sendo convidados, principalmente nós que temos essa noção de que somos espíritos em evolução. Então, nós temos a consciência, nossa consciência, a certeza de que nós precisamos nos movimentar de alguma maneira para cumprirmos efetivamente esse papel de espíritos em evolução. E esse movimento requer uma dureza, um sacrifício de cada um de nós, porque esse movimento vai na contramão daquilo que nós realmente cultivamos dentro de nós. Vai na contramão daqueles sentimentos que muitas vezes nos acometem, sentimento de revolta, sentimento de indignação, de frustração. Esses movimentos vão na contramão desses sentimentos que tão facilmente nós conseguimos despertar. Já perceberam? Basta uma notícia na televisão. Às vezes nem sempre uma notícia na televisão. Basta alguém pisar no nosso pé. Que a gente muitas vezes tem a coragem de falar, eu estava tão bem, não acredito que isso foi me acontecer. Então não estava tão bem, vamos combinar. Porque se estava tão bem, esse bem deveria, no mínimo, suprir aquela dor do tropeção que a gente deu, né? A gente vai tropeçar, vai xingar, ai que dor tá, e vai sair, vai continuar numa boa. Só que não é assim. Todas as vezes que a gente se depara com algum obstáculo, com alguma adversidade, com alguma contrariedade, pronto, o mundo que a gente está tentando construir dentro de nós, um mundo de paz, um mundo de compreensão, um mundo de eu sou espírito de evolução, ele vem abaixo. E quando esse bom ânimo desiste da gente, né? Como se fosse algo que a gente comprasse no supermercado. Mas quando a gente desiste desse bom ânimo, simplesmente outras energias vêm nos atender.
estuda física quântica, né, já tem um entendimento bem mais avançado do poder do nosso pensamento, do poder da energia que emana através do nosso pensamento. Né? É um poder gigante, gente. E é esse pensamento todo, esse pensar coletivo, que, infelizmente, tem alimentado o ódio do nosso planeta. Nós já percebemos que o ódio, assim, essa camada, né, sai aqui da Terra de novo, vai a próxima camada, né, energética, essa próxima camada energética, ela está bastante sobrecarregada. Ali nessa camada tem muito ódio, tem mágoa, tem frustração, tem sentimento de vingança, tem falta do perdão, tem de tudo. E o amor, o bem, que com certeza habita em nós, ele está meio assim, timidozinho, está tímido, está com dificuldade de sair do lugarzinho dele. Porque por escolha nossa. É muito difícil, eu sei que vocês vão dizer que é muito difícil, eu digo por ter vivenciado algumas vezes, você vê um ente querido ser vítima de uma violência. É muito difícil. Mas por outro lado, nós temos, como espíritos em evolução, a consciência dos propósitos dessa justiça, né? A gente tem um mínimo deveríamos ter um mínimo de compreensão do que é que isso está acontecendo. Não somos ninguém aqui é melhor do que o outro. Não há diferenças no que se refere a esse plano de Deus em nos colocarmos, né, fortes, amados, para cumprir a sua lei no nosso dia a dia. Todos nós estamos sob esse jugo, essa lei. Todos nós. E é por isso que é fundamental que a gente se observe um pouco mais, para que a paz que habita em nós seja promovida através de nós. Ah, mas é tão difícil, é tão dolorido, né? Meu filho morreu, minha irmã morreu, enfim. É difícil, sim, é dolorido, sem dúvida. Mas vamos entender que quando há o desencarne, é no horário, no momento adequado daquele espírito. Ele está sendo acolhido. Então aí eu me lembro bem quando Jesus disse para um cidadão que queria segui-lo, né? Mas ele falou assim, mas peraí, antes eu tenho que resolver algumas questões aí. Ele falou, não, deixe que os mortos cuidem dos seus mortos, né? Se você quer realmente vir a mim, vem, carrega a cruz. Claro que essa é uma linguagem figurada. A gente não vai deixar o pai, a mãe, o filho, enfim, lá de qualquer jeito, né, na hora do desencarne, embora saibamos que seja apenas um corpinho. Mas é permitir que esse sentimento que nos invade, aquela sensação da perda, né? A gente fala assim, ai, perdi meu pai, perdi minha mãe, perdi meu filho, perdeu como? É uma separação momentânea, é uma separação que a hora que todo mundo se encontrar no plano espiritual, e tem um monte de gente que a hora que a pessoa parte, chora, eu vou falar assim, não, mas não quero te encontrar com você, né? Tem um monte de gente que faz assim, mas a hora que nos encontrarmos no plano espiritual, a medida de tempo é totalmente diferente dessa noção estreita que nós temos de tempo. A gente só precisa se convencer dessas informações que nós temos a todo momento que chega do plano espiritual, inclusive nas nossas intuições mesmo. Quantas vezes a gente está a ponto de explodir e aí
gente. Mas é muito mais fácil. Sabe por que é muito mais fácil a gente cair nessa onda do destrambelhamento total? Por conta dessa camada, né, em que nos encontramos atualmente. Essa camada de devassidão, de violência, depressão, enfim, ela está pairando sobre nós. Agora, a gente precisa combater essa camada. E nós temos essa condição. A gente tem, sabe por quê? Nós somos amor. Nós somos a essência de Deus. Nós podemos fazer tudo o que Jesus fez e muito mais. Isso não sou eu que estou dizendo, foi Ele que disse para a gente. Agora, para a gente fazer, nós teremos de carregar esse fardo. Esse é o momento de dar os testemunhos da nossa fé, efetivamente. É essa hora, na hora da notícia, nas mídias, que vamos combinar que é uma notícia atrás da outra, nossa, uma notícia bacana, que venha uma atrás da outra, nos incitando realmente a nos destemperarmos, a entrarmos na mesma frequência. Ah, mas aí eu tenho que desligar a televisão, não tenho que ver mais nada? Ah, é escolha sua. Eu não acredito que esse seja o caminho. Muito pelo contrário. Eu tenho mais é que ter conhecimento dessas notícias para poder atuar de maneira direcionada. Quantas energias que eu quero que alcance esse destempero, que alcance esse órgão. Ficar na minha casa, com a TV desligada tal, e ficar lá olhando, bacana, sem problema. Mas não seria melhor eu saber para onde é que eu tenho que mandar essa energia? Onde é que no momento está havendo mais necessidade? E é para isso que a televisão aí, né? Vamos utilizar de maneira positiva, otimista. É um terror? É um terror, mas será que a gente merece estar aqui vendo tudo isso? Será que não faz parte do nosso processo evolutivo? Seremos convidados a todo momento a darmos testemunho dessa fé, na fé da presença do Pai dentro de cada um de nós, na fé de que esse reino, que não está no céu, não está em nenhum lugar circunscrito, esse reino de Deus precisa ser construído por cada um de nós, e é dentro da nossa consciência. Entender o nosso real papel. O que a gente pode fazer para minimizar esse estado de coisas? Ah, mas o Mandurinha só não faz verão. Claro que faz. Porque no mínimo, se nós conseguirmos manter uma frequência vibratória mais saudável, mais otimista, nós estaremos recebendo o melhor. E a todo momento. E tudo há de fluir na nossa vida. E mesmo que não flua da maneira como nós gostaríamos, mas haverá entendimento do porquê é que tem de ser desta daquela forma. Haverá entendimento, não haverá revoltas. A verdadeira felicidade, existe um nome da filosofia, isso é antes de Cristo, estoicismo. Até diz que Jesus era estoico, isso que é estoico, não sei se tem algum psicólogo aí, é isso, né? Estoicismo, né? O estoicismo, ele é pautado na razão. Se você quer ser feliz, você tem de entender o que está acontecendo à sua volta, mas de maneira racional. Vivo com uma pessoa que vive me destrambelhando. Opa, peraí. Como é que essa pessoa tem esse poder de me destrambelhar? E normalmente quando a gente fala da pessoa, a gente dá um perfil da pessoa. Ah, é teimoso, é revoltado, é negacionista, é isso e aquilo. A gente dá um perfil da pessoa e fala que a pessoa está me destrambelhando. Como assim? Se eu fiz a leitura, então eu usei da razão para poder
Isso chama-se estoicismo. Ser racional para ser feliz é ser estoico, entendeu? Assim como Jesus era. Jesus era não, né? Assim como Jesus era. Eu, para dar um exemplo para a mamãe, um dia desses, a mamãe, minha filha, ela se assusta com tudo, gente. Mas sabe com tudo? Cai a tampa da panela, o fulano tropeça aqui, mas é grito. Gente, é uma coisa tão descabida. Aí eu falei, caramba, com esses 88 anos de vida que você tem, você ainda não conseguiu definir o que é o som da tampa de uma panela caindo no chão? Porque assim que cai, automaticamente o nosso cérebro vem a lembrança daquele som, né? Quando uma criança grita na rua, a gente conhece choro de criança, é impressionante. A gente conhece quando é de manhã, e criança dos outros, não precisa ser a minha não. Quando é manhã, quando é birra, quando é dor, quando está doente, a gente reconhece esses choros. Então, para que se assustar? Eu estou dando um exemplo do que é pautar a nossa normalidade, a nossa felicidade na razão. Porque desta forma a gente vai conseguir promovermos a paz. Deu para entender? Se a gente tivesse essa vontade de exercitar isso no nosso dia a dia, compreender o que está à nossa volta, sem entrar na vibe de se destemperar, compreender essas notícias que chegam, que assolam o planeta, compreender e entender que ali não tem nenhum ET. Quem está cometendo tudo aquilo é gente como a gente. E que, quiçá, se estivéssemos naquele lugar, não estaríamos fazendo de um jeito pior. É sobre isso. É sobre compreensão, é sobre misericórdia, é sobre compaixão. Vamos nos compadecer daqueles que ignoram o poder do amor, o poder de uma amizade, de uma relação, de vida a dois. Vamos ter compaixão pela revolta das pessoas que acreditam que é com arma que se pode ser feliz. Tenhamos compaixão. Até que em algum momento essa pessoa desperte, porque nós também não sabemos o que foi que fizemos, ou até mesmo o que faremos. Nós ainda estamos por aqui. De repente, né, vai dar um estrabelamento na nossa cabeça, a gente também começa a fazer coisas que até Deus duvida, né? Como costuma se dizer. Então, é sobre isso. A paz, para que ela seja promovida, é fundamental que a gente se reconheça como um agente da paz. Mas para a gente promover essa paz, a gente tem que compreender todo esse estado de coisas que está à nossa volta. As pessoas dizem, o mundo está de ponta cabeça. Não é o mundo, não somos nós que estamos de ponta cabeça. Nós, sem a devida observação dos nossos sentimentos, no nosso dia a dia, sem essa observação, a gente não percebe que nós também estamos alimentando esse ódio, essa camada de devassidão, de intolerância, de sofrimento. E com isso, estamos causando as nossas próprias dores, o nosso próprio sofrimento. É difícil? Sem dúvida, porque afinal de contas, dói, né? Nós estamos aqui, nós somos carne. Então a gente sente na pele quando algo acontece, né? No front. A gente fica destemperado também. Mas saibamos, após a indignação, após o choro, saibamos traçar um processo, o processo da compreensão. Saibamos fazer esse caminho, que é individual, é de cada um, mas que todos nós temos essa possibilidade. Como que a gente vai fazer? Não sei, não
partir da boa vontade, do processo de compreensão de cada um de nós, que a gente vai conseguir traçar essa possibilidade de sermos agentes da paz diante do caos. Isso é uma coisa que eu sempre falei aqui. Não adianta você dizer que está tudo bem, tudo lindo, porque você vive com o marido bacana, o filho maravilhoso, está tudo legal. Não, a hora que você precisa utilizar todo esse amor que você recebe, das suas relações bacanas, utilize todo esse sentimento gostoso que você recebe para poder promover, fabricar o seu sentimento de amor na hora de dar o testemunho, na hora da adversidade, na hora da frustração, da decepção e da revolta. Certo? Como diria meu argentino, netinho, que me ia dar certo, mano? Mano, não vou escrever direito com quem você está falando. Mas é sobre isso, gente. Eu acredito que o mês de janeiro, para mim, é o mês da paz. É o mês que... porque todos nós trazemos novas esperanças, né? Parece que a gente se anima a fazer coisas que a gente deixou de fazer. Às vezes a gente deixa no meio do caminho, larga tudo de novo e deixa para o ano que vem, né? Mas, de qualquer forma, janeiro tem uma energia bacana, uma energia de renovação de esperança, uma energia de vontade de realizar. Então, vamos, nos empoderar dessa energia de renovação, de esperança, e vamos levar um pouco dessa nossa vontade de que a esperança, de que a renovação chegue a todos aqueles que estão à nossa volta. E não é só na nossa volta aqui em Atibaia, é no mundo. Vamos espalhar essa vontade de renovação e de esperança para o mundo, mesmo diante da dor, principalmente diante da dor. Ok? Esse é o meu desejo para 2026 e para todos sempre. Amém. Então vamos nos sentando confortavelmente nas cadeiras, guardando essas reflexões na nossa consciência, no nosso coração, agradecendo a espiritualidade tão amorosa e abnegada e sabedora das nossas reais necessidades, nos fortalecem diante das oportunidades de reconhecermos o amor e a presença do nosso Pai na nossa vida, no nosso dia a dia. Vamos mentalizando o planeta Terra, essa imensa bola azul, a nossa escola, e vamos rogar ao nosso Pai de infinita misericórdia que derrame sobre cada um dos habitantes deste planeta suas bênçãos de amor e de paz. Que nem que seja por frações de segundo, todos nós possamos sentir esse amor como uma chama que fura o nosso coração, que flameja dentro da nossa consciência, para que possamos, fortalecidos, fazermos as melhores escolhas. Envolva, Senhor, em vibrações de amor e paz todos os nossos familiares, nossos amigos e aqueles que consideramos ou que se consideram nossos inimigos. Que esse nosso desejo estenda-se por toda essa casa e todos os trabalhos que aqui são realizados. Que à frente de cada tarefa esteja a bandeira da humildade, para que possamos colher os melhores frutos. Que essas energias, que esse nosso desejo de amor e de paz estenda-se por todo esse bairro, por essa cidade, meu pedacinho do céu, por toda São Paulo, por todos os estados, por todos os países, por todos os continentes, por
como uma grande larva saindo, e que os nossos desejos sejam depositados nas mãos do nosso Pai, para que possam ser atendidos de acordo com a sua sabedoria, benevolência e bondade. Abençoe, Senhor, nossos esforços, esteja conosco, Pai de infinito amor e de infinita misericórdia. Louvamos o Teu nome e rogamos que nos fortaleça para que construamos o Teu reino